Muito bem, estamos aí iniciando a nossa live desta semana. Vamos esperar os irmãos chegarem aí para nós interagirmos com aqueles que comparecerem aqui, mas já estamos dando início à nossa live semanal. É sempre um prazer, uma alegria poder chegar aqui para conversar com os irmãos, com as irmãs acerca de temas pregação, de coisas que são importantes para a pregação e com alegria nós vamos trazer aqui um texto para conversarmos sobre ele, né? Muito bem, já começaram a chegar aí os irmãos, sejam muito bem-vindos, Aline Henrique, Otávio, Riquelme Lopes, muito bem. Chegando aí os irmãos e as irmãs, muito bem-vindos e bem-vindas, uma alegria recebê-los. Estamos aqui ao vivo no Instagram e também no Facebook, tá? Mas o Instagram sempre hoje é mais fácil, né? A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, bem-vindas também. E vamos já já começar o texto que nós vamos trabalhar nesta quinta-feira. A paz do Senhor, querido irmão Manassés Vicente Ferreira, olha aí, que alegria recebê-los na live desta semana. A semana passada, infelizmente, não foi possível eu fazer a live, é que as demandas pastorais muitas vezes vão tomando o espaço e a gente fica com dificuldade para não ter que mudar o horário, porque aí fica mais difícil, né, para avisar todo mundo e tal. Às vezes, infelizmente, não há outra coisa para fazer. A paz do Senhor, Nice Nunes de Jesus, muito bem-vinda à nossa live aqui. Queridos, hoje nós vamos falar de uma parábola, vamos ver uma pregação em uma parábola, tá? Eu vou logo colocar aqui qual vai ser o texto, Mateus 24, de 45 a 51. E fixar aí esse comentário, muito bem. Chegando aí mais gente, a irmã Gessoneide, bem-vinda. Bem-vindos aos irmãos e irmãs que estão chegando. Manda aí esse aviãozinho, convida mais alguém para participar, ou você que está aqui no Facebook. A paz do Senhor, irmã Naara, no Facebook. Compartilha também aí o vídeo com outras pessoas que possam beneficiar-se aí deste conteúdo também, tá? Eu vou ler o texto para nós já começarmos a nossa conversa, aqui algumas dicas para aqueles que pregam a palavra, ou que se interessam, mesmo que não preguem, mas se interessam pela interpretação bíblica, não é? Nós vamos ler o texto, Mateus capítulo 24, versos 45 a 51, como está fixo aí o comentário, e aí vamos dar início à interpretação aqui do texto e ver como nós poderíamos pregar esta mensagem, tá? Essa é a ideia sempre do encontro que nós temos aqui na quinta-feira ao meio-dia. O texto que vou ler aqui na Nova Almeida atualizada, a NAA, diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: Meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Graças a Deus por sua palavra.
Chegando aí mais alguns irmãos e irmãs, irmão Joseilton Moura, irmã Andressa, bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos conversar então sobre como pregar esse texto da parábola que é chamada às vezes a parábola do servo fiel e do servo mau. É esse o título que está aqui na NAA, mas alguns também chamam de a parábola do servo fiel ou mau, porque parece que aqui há na realidade um só servo, mas duas atitudes, duas escolhas de comportamento diferente que nós encontramos então nesta parábola, né? A princípio, queridos, parece muito simples, muito fácil pregar numa parábola, mas quando a gente começa a estudar um pouquinho mais as coisas, não é tão fácil assim quanto parece. As parábolas, elas têm certos detalhes, elas têm certas regras de interpretação que nós precisamos ter cuidado, né? Cada gênero literário que nós encontramos na Bíblia normalmente vai ter algumas regras que precisam ser observadas na hora de fazer a sua interpretação e, portanto, na hora de pregar também dentro desse gênero. Mas as parábolas, especificamente, elas têm algumas questões muito importantes que, se não forem bem consideradas, podem fazer da pregação nesse texto um desastre em relação ao que realmente o texto está colocando, né? Muito bem, a paz do Senhor, o irmão João Maelson chegando aí, irmão Josimar Dantas, bem-vindos, Samu Borges, todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Então o texto que temos aqui é da parábola do servo fiel ou mau. Eu prefiro chamá-la assim porque me parece que na realidade é um servo apenas, e este servo ele tem duas atitudes diferentes, né? Antes de entrar no texto, considerando o contexto em que ele está inserido, nós vemos que há aqui um discurso de Jesus, chamado discurso escatológico, ou sermão profético, como você queira chamar, em que o Senhor vai trazer algumas informações aos discípulos, respondendo inicialmente a pergunta que eles fizeram no início do capítulo 24, não é? Que sinais acontecerá destas coisas e da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos parecem associar a vinda de Jesus ao fim do mundo, né? Alguns interpretam como sendo 3 perguntas, mas no grego do Novo Testamento parece que são apenas 2 questões aqui envolvidas. Então, depois de falar de uma série de eventos que seriam um prenúncio da sua vinda e destas coisas que iriam acontecer, ou seja, a destruição de Jerusalém, o Senhor começa a contar algumas parábolas, né? A parábola da figueira, depois a parábola do servo fiel ou mau, a parábola das 10 virgens, dos talentos. Alguém considera também uma parábola a das ovelhas e bodes. Alguns não acham que é uma parábola porque não é uma narrativa propriamente dita, porém o termo parábola ele abrange uma série de usos de comparações que pode envolver tanto ditados quanto narrativas, histórias completas ou não. Então é difícil, depende muito de que estudioso você está olhando para saber quantas parábolas, por exemplo, nós vamos encontrar nos evangelhos sinóticos, né? João não tem parábolas, só tem metáforas que Jesus utiliza. Então aqui nós precisamos considerar o texto da parábola do servo fiel ou mau dentro deste contexto do sermão escatológico ou do sermão profético de Jesus. Do contrário, a gente corre o risco de tirar o texto do seu contexto e, portanto, não ser fiel ao que ele realmente está querendo nos trazer. Então, note que nessas parábolas que Jesus contou aqui, ele está evidenciando 2 coisas que estão muito ligadas, né? A vigilância
e a fidelidade. Nós poderíamos juntar isso e dizer que Jesus está ressaltando a necessidade de uma vigilância fiel ou uma vigilância em fidelidade para aqueles que estão aguardando a volta do Senhor, quer ele demore ou não. Em algumas parábolas nós vamos ver que vai ser ressaltado uma demora. Parece que ele demorou mais do que se esperava. É o caso da parábola das 10 virgens. Já em outras parábolas, parece que ele chegou antes do que era esperado. É o caso da parábola do servo fiel ou mau. Veja que aqui nós temos essa ênfase na espera, vigilante e em fidelidade. Esse é o grande ponto que nós não podemos fugir. Alguns estudiosos colocam como se cada parábola só tenha uma ideia central. Outros dizem que ela pode ter mais de uma ideia central, dependendo também do número de personagens ou grupos de personagens que ela tenha. Não é tão fácil assim a gente pensar nisso ou estabelecer se a parábola tem apenas uma ideia central ou ela tem mais de uma. Porém, ela sempre vai ter um propósito central, né? Ainda que você tenha uma mensagem, vamos dizer assim, de acordo com cada tipo de personagem. No entanto, a ideia única que a parábola quer ressaltar, nós não podemos fugir dela. A paz do Senhor, chegou aí irmão Felipe Melo, irmão Francinaldo Costa, Jonathan, muito bem. Vamos aqui hoje examinar o nosso texto de Mateus 24, 45 a 51. Embora que nós temos um paralelo em Lucas, capítulo 12, versos 42 a 46, que é muito próximo do texto aqui. Não há quase nenhuma diferença entre os dois relatos, apenas algumas questões que são acrescentadas em um e outro não. Essa parábola, queridos, é uma de várias que o Senhor Jesus pregou, que tem uma estrutura de 3 personagens ou 3 grupos de personagens, chamada uma estrutura triádica, né? Tem uma tríade, tem 3 personagens ou grupos de personagens. A gente vai encontrar essa mesma estrutura na parábola do filho pródigo ou dos filhos, né? e o seu pai. Nós vamos encontrar a mesma estrutura na parábola dos 2 filhos de Mateus 21, nós vamos encontrar a mesma estrutura aí em grupos diferentes na parábola do bom samaritano, né? Porque você tem o samaritano, os levitas, sacerdotes como um grupo e o homem caído como um terceiro personagem. Muitos dessas parábolas têm um personagem de autoridade, no caso aqui é o dono da casa, no caso da parábola do filho pródigo é o pai de família, no caso da parábola dos 2 filhos é o pai de família. Também nós temos uma certa estrutura que ela se repete em diversas parábolas, né? Essa estrutura de tríade nós vamos encontrar aqui e vamos encontrar então em diversas outras parábolas. Normalmente, quando nós temos essa estrutura de tríade, vamos encontrar, por exemplo, também na curtíssima parábola que Jesus conta quando está na casa de Simão e a mulher está lavando os seus pés, enxugando com os cabelos, e ele conta uma parábola, tinha um credor e 2 devedores, né? Normalmente, nós vamos encontrar nesse tipo de estrutura um contraste entre 2 grupos ou 2 personagens diferentes. Então, no caso aqui, parece que a parábola é uma comparação entre as ações ou o comportamento dos 2 servos, ou os 2 tipos de comportamento do mesmo servo, né? Na verdade, a parábola começa dizendo que o Senhor deixou um servo para cuidar da casa. Então,
parece que é apenas um servo, porém esse servo tem dois comportamentos, ou se você quiser considerar duas personagens diferentes, mas aí nós temos um contraste entre o comportamento distinto do servo quando ele é chamado de fiel e do servo quando ele é chamado de mau. É muito importante nós considerarmos essa estrutura, não é? Porque a gente tem que olhar o contraste. Por que o servo é mau? Por que o outro é fiel? Então é nesse comparativo entre as opções de comportamento, as escolhas de comportamento que eles têm, que nós vamos encontrar esta avaliação. Uma outra questão importante, antes de entrar propriamente no texto, né, nós precisamos considerar que, especialmente no contexto de Lucas, capítulo 12, o Senhor Jesus está falando, ele exatamente falando sobre a necessidade de vigilância dos servos, e o apóstolo Pedro, como sempre era o camarada que tomava a iniciativa, pergunta no verso 41, Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? Isso é importante porque isso vai trazer um tom para a parábola que parece que ela se aplica exatamente a alguém que é servo de Jesus, que está numa relação de compromisso, de servir a Ele, né? E isso é interessante, por quê? Porque a parábola, então, toma um tom que é voltado muito mais para quem está trabalhando para Jesus, para quem está num compromisso com Ele, do que simplesmente um alerta à fidelidade de uma maneira em geral, ok? A paz do Senhor, Tiago Rodrigues, J. Pedro, Maria Gorete, Luísa Amaral. Muito bem, os irmãos e irmãs que estão chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Então veja só, nós já olhamos o contexto da parábola, é uma parábola dentro do sermão profético de Jesus. A ideia principal a ser ressaltada aqui é a fidelidade e a vigilância, ou uma vigilância em fidelidade, e que nessa parábola especificamente, Jesus está cobrando isso dos que estão numa relação de compromisso com ele, dos que são seus servos. Olha que a parábola já está apontando aí para um propósito, né? Parece que o propósito original da parábola não é simplesmente um propósito voltado para a vida cristã, um propósito voltado para as pessoas de uma forma em geral, mas talvez ele já tenha um foco maior na liderança ou nos que servem ao Senhor e não apenas aqueles crentes de uma forma geral, embora todo crente deve ser um servo que trabalha para o Senhor, né? Mas veja que já há aqui um certo tom a partir do olhar de Lucas, especialmente voltado para aqueles discípulos que estão servindo a Jesus ou todos que estão trabalhando para Ele. Então, aqui, se eu vou pregar essa mensagem, eu vou olhar a ideia central, né? Parece que a ideia central aponta exatamente para uma exortação à fidelidade, que os crentes devem ser fiéis em cumprir o seu papel, em servir ao Senhor, fazendo aquilo que foram chamados por Ele para fazer, porque o não cumprimento desse papel, a infidelidade, poderá deixá-los fora do reino, né? É uma parábola que fala de possibilidade de exclusão do reino. Os calvinistas não vão gostar dessa ideia, mas é o que me aponta a parábola. Se alguém tiver interesse em olhar mais aprofundado esse assunto, você olha lá no site da Revista Batista Pioneira. Revista Batista Pioneira. Na edição anterior à edição atual, aliás, não, há uns 2 edições atrás, saiu um artigo meu falando exatamente sobre a exclusão do reino de Deus nas parábolas de Jesus, e essa é uma das parábolas que eu coloco lá como mostrando essa possibilidade. Vale a pena você dar uma olhadinha nesse artigo lá na Revista Batista Pioneira, tá?
Então veja, se nós temos uma cobrança de fidelidade para os servos, para os que estão trabalhando na obra do Senhor, e eu tenho então dois comportamentos distintos que nessa estrutura de tríade dessa parábola, de três personagens, há uma figura de autoridade que é o Senhor, o dono da casa, e os dois servos, ou o servo e seus dois comportamentos distintos, é óbvio que aqui haverá um contraste entre essas duas formas de agir do servo. E eu preciso ressaltar isso, né? Não dá para olhar a parábola só olhando o que fez o servo mau, por exemplo, sem comparar isso com o que fez o servo bom. Então eu poderia olhar a parábola já apresentando, na ordem que ela apresenta, o servo bom, o servo mau e a recompensa que cada um receberá pela forma como ele agirá em fidelidade ou não àquilo que o seu Senhor designou para ele. Essa seria uma abordagem que eu entendo poderia expressar bem o conteúdo da parábola. Nas parábolas, nós temos que ter dois cuidados assim fundamentais. Em primeiro lugar, a gente não tentar fazer uma abordagem alegórica, atribuindo a cada elemento da parábola um significado espiritual. Mais importante é tomar a ideia que a parábola apresenta como uma analogia, apresentando os simbolismos, né? É lógico que o dono da casa, o Senhor aqui, ele tem um simbolismo em relação ao próprio Senhor Jesus, é lógico. Ele é aquele que se ausenta e depois retorna. É um simbolismo que nós podemos ver claramente na parábola. Agora, não procurar estabelecer um sentido e um sentido espiritual para cada um dos elementos que nós encontramos na parábola, porque aí isso pode trazer, em primeiro lugar, uma interpretação alegórica, que não é o que nós queremos, e depois pode até forçar a parábola além daquilo que é a sua ideia principal. Uma parábola não pode ser expandida para querer mostrar tudo o que a Bíblia fala sobre um determinado assunto, por exemplo. Tá? A parábola tem um foco, ela tem uma ideia. Mesmo que haja uma ideia, ou mais de uma ideia em relação aos personagens, né? Talvez a gente encontre, por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? Ou dos filhos perdidos, mais de uma ideia ali, mas as duas ideias que a gente encontra estão, na realidade, subordinadas a um só propósito dentro daquela parábola e, portanto, não podem ser expandidas para querer mostrar, por exemplo, lá na parábola do filho pródigo, querer mostrar ali todo o plano de salvação, tudo o que acontece quando alguém se arrepende, volta e tudo mais. Né? Na parábola aqui, Jesus está falando sobre fidelidade no servir na expectativa da vinda do Senhor. Esse é o grande tema, então a gente não pode fugir dele, nem querer utilizar de uma interpretação alegórica. A outra questão importante quando nós estamos trabalhando com uma parábola e vamos interpretá-la ou usá-la para uma pregação, é que a gente deve tentar, sempre que possível, não desfazer a narrativa, né? Não desfazer a ordem, não desfazer a forma, não desfazer a narrativa, porque a parábola ela é contada dessa maneira porque existe um propósito em utilizar essa narrativa. A parábola geralmente ela apresenta uma linguagem indireta, em que alguém se enxerga na parábola, às vezes só depois que já chegou ao final da parábola. Isso é muito, muito poderoso, por exemplo, nas chamadas parábolas jurídicas, né? Em que alguém condena uma personagem da parábola para só depois ver que, na realidade, ele está condenando a si próprio. A parábola coloca ele num outro plano que parece não ser a realidade dele, no entanto, é um plano que
paralelamente apresenta as mesmas situações em que ele vive e, portanto, a narrativa é muito poderosa para isso. A gente tem que ter cuidado para tentar não desfazer essa forma narrativa que a parábola tem, tá? Mais gente chegando aqui: Sérgio Santos, Éder Souza, Beatriz. Muito bem, Jonas, Aninha, Imaculada, Pastor Diogo Bruno, Gerson Lima, Lucas Silva, Rosicleide, Lucas Gomes. Meu Deus, quanta gente hoje na nossa live. Glória a Jesus. Muito obrigado pela atenção, quem entrou, quem vai passar por aqui, quem vai depois assistir. A live vai ficar gravada, você pode assisti-la depois se não puder continuar agora, tá? Aqui a maioria das pessoas estão no Instagram, nós estamos também no Facebook, mas o Instagram realmente é bem mais tranquilo para a gente acompanhar essas lives, né? Então, queridos, hoje tratando aí desse texto, Mateus 24, 45 a 51, a parábola do servo fiel ou do servo mau, nós estamos vendo como poderíamos pregar esta mensagem. Então, a necessidade aqui maior é nós apresentarmos esse contraste que a parábola apresenta entre o servo bom, ou o comportamento que classifica um servo como bom, e o servo mau, ou o comportamento que classifica um servo como mau. Por que o servo é bom? Ele é colocado ali para tomar conta dos seus conservos. Ele deveria ser um administrador. Na parábola de Mateus, ele é chamado de doulos, o servo, né? Mas na parábola de Lucas, ele é chamado também, além de ser chamado de servo, ele é chamado de oikonomos, o administrador da casa, o mordomo da casa. Fica claro que o que se esperava dele é que ele cuidasse dos seus conservos, era o mordomo que deveria administrar os bens do seu senhor, fazendo o que foi designado por ele, né, para cuidar dos seus servos e depois prestar conta dessa sua fidelidade, que é o que se espera realmente de um mordomo. Ele será chamado bem-aventurado se ele fizer assim. Quando ele faz aquilo que foi instruído a fazer, que ele é chamado de feliz, bem-aventurado. E nós vemos que ele vai servir ao seu Senhor, servindo àqueles que estão sob os seus cuidados. É o mesmo tipo de pensamento que nós vamos encontrar também mais adiante na parábola dos bodes e ovelhas, né? Se alguém considera mesmo isso uma parábola, alguns não consideram, mas Mateus 25, do verso 31 em diante, nós temos aí a chamada parábola dos bodes e ovelhas, e alguém vai servir ao Senhor quando serve aos outros. Então é o que se espera desse servo aqui, cuidar daqueles que estão debaixo da sua liderança, do seu cuidado, e fazendo isso ele estará servindo ao seu Senhor, e a recompensa que está determinada para ele é mais serviço, ou um serviço num grau mais elevado, mais aprofundado de autoridade, que é o que está prometido para ele. O Senhor lhe confiará todos os seus bens. Então, o que se espera desse servo, a forma como ele vai servir ao seu Senhor e a recompensa que está prevista para ele, que é mais serviço ainda, ou um aprofundamento no serviço ao seu Senhor, é o que a parábola nos apresenta em relação ao servo bom, o servo fiel, o servo prudente. Mas de seguida ela nos apresenta o servo mau, né? E aquele servo sendo mau, diz o verso 48, então parece que é o mesmo servo, mas que em vez de tomar a atitude ou ter o comportamento que se esperava de fidelidade, ele resolve ser um servo mau, né? E como é que nós vamos ver a descrição desse comportamento que é classificado como mau, né? É isso que nós precisamos olhar.
Sérgio Santos pergunta, por que nos 3 evangelhos sinóticos eles relatam as mesmas parábolas, descrevendo-as de forma diferente? Olha, algumas parábolas nós temos realmente uma diferença entre os evangelhos, né? Algumas parábolas nós temos, estão relatadas nos 3 evangelhos, mas a maioria das parábolas nós só encontramos em 2 evangelhos, né? Alguns em Mateus e Marcos, outras em Mateus e Lucas. É o caso dessa parábola, não está registrada em Marcos. Marcos tem um número menor de parábolas, tem parábolas exclusivas de Marcos também. Aqui nesse caso, a parábola de Mateus 24 ou de Lucas 12, elas são muito parecidas. Os destaques que nós vamos encontrar, as diferenças, parecem ser exatamente em função do público diferente que eles têm. Mateus escreve para os judeus, então, por exemplo, ele vai chamar esse servo de hipócrita. Mas quando que o Senhor o reservará a sua parte junto com os hipócritas, ou seja, ele será contado como um hipócrita. Já na parábola de Lucas 12, diz que o Senhor ele vai lhe contar aquele servo como sendo um infiel. E por que então infiel e não um hipócrita? Porque na parábola de Lucas, quer dizer, no público de Lucas, eles não são judeus, talvez não entendam exatamente o que seria um hipócrita aqui. Jesus já havia, no capítulo 23 de Mateus, o Mateus já havia falado muito sobre o que Jesus considerava um hipócrita, né? E aí tem toda uma relação aqui de comportamento dos hipócritas, especialmente pela própria palavra. Um hipócrita é aquele que diz ser uma pessoa que serve a Deus, que é fiel a Deus, que faz o que agrada a Deus, quando na realidade a sua ação, o seu comportamento, a sua forma de agir contraria isso, né? Então ele é um falso discípulo, um falso servo de Deus que contraria isso. Então são pouquíssimas diferenças que nós encontramos aqui nesse relato, tá? A diferença de Mateus para Lucas. Mateus tem mais alguns ditados, por exemplo, a ideia do final do verso 51, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma expressão que é exclusiva de Mateus, tá? 8 vezes que ela é encontrada nos evangelhos é exclusiva de Mateus. Parece que só tem uma vez que Lucas faz o registro, mas ela é praticamente própria, uma expressão mateana, né? Uma expressão própria de Mateus, e portanto ele insere aqui esse dito, como em outras parábolas, para reforçar essa ideia do castigo que é associado ao afastamento do reino de Deus. E portanto, é uma ideia que está muito presente em Mateus apenas. Normalmente, nós vamos encontrar essas diferenças e relatos em virtude da diferença do público ou do propósito que o evangelista tem, né? Eles agrupam esses seus escritos em blocos diferentes, porque eles têm propósitos ligeiramente diferentes. Por isso que às vezes nós vamos encontrar um relato num determinado bloco e outro evangelista coloca numa situação um pouco diferente, que o propósito dele é diferente na hora de utilizar então essa narrativa, essa parábola, tá? Então, onde nós iremos fixar agora a nossa visão na pregação dessa parábola? Descrevemos o que se esperava de um servo fiel. Agora, o servo mau, ele é chamado de mau, por quê? Porque ele foge exatamente daquilo que o Senhor esperava dele. E como ele faz isso? Primeiro, ele ignora a necessidade de estar preparado para receber o seu Senhor. Ele diz no final do verso 48 que o Senhor está demorando ou vai demorar. Ele ignora então que a fidelidade perseverante era algo que se esperava dele, e que é o grande tom desse ensino de Jesus no sermão profético. Depois ele começou a tratar os seus companheiros ou os seus conservos
de maneira contrária àquilo que se esperava dele. Em vez de servi-los, ele está maltratando-os, ele está batendo neles. E por último, ele resolveu se apropriar dos bens ou dos gêneros que pertenciam ao seu senhor. Ele é chamado em Lucas de mordomo, né? Oikonomos, o camarada que dita as regras da casa. E em vez de usar os gêneros para servir ao seu senhor, porque lembre que quando ele está servindo seus companheiros, está servindo ao seu senhor dessa maneira, né? Jesus vai falar disso mais adiante. Ele, no entanto, usa aquilo para seu próprio benefício, para seu próprio deleite. Ele começa a comer e beber com os bêbados. Com os bêbados aqui não quer dizer necessariamente que ele foi para um bar, vamos dizer assim, uma taberna naquela época, ou trouxe pessoas para beber com ele. Veja que dizer que ele está com os bêbados, ou ser contado com eles, tem a mesma ideia de ser contado com os hipócritas. Na verdade, é ser classificado como um deles, né? Ele torna-se semelhante aos bêbados, como também torna-se semelhante aos hipócritas. Não quer dizer que ele está se acompanhando de pessoas que estão bebendo. Ele é que parece estar se colocando nessa posição de um bêbado aí. Então, é nesse contraste, queridos, que nós vamos encontrar a grande lição da parábola, né? Contraste entre o que se esperava do servo, e ele, quando fez isso, foi chamado de bom, de fiel, de prudente, e o contraste é o comportamento mau dele, quando ele age totalmente o contrário do que o seu senhor esperava. Obviamente que quando nós vamos usar esta parábola, assim como qualquer texto, nós precisamos fazer as aplicações do texto, né? Então, cada um desses pontos aqui, tanto do comportamento do servo prudente, quanto do comportamento do servo mau, ou do servo que se tornou mau, eles devem ser aplicados. E a aplicação vai variar de acordo com o propósito e o público que eu tenho para esta pregação. Se eu tomar esta mensagem como uma mensagem voltada para lideranças cristãs, por exemplo, se eu estiver pregando para lideranças cristãs, então as aplicações vão ser exatamente nesse sentido. O Senhor nos deu um encargo e nós devemos servir aos outros, cumprindo isso que o Senhor nos designou, aquilo que Ele espera que nós façamos, né? Então, é exatamente cumprindo o nosso chamado que nós iremos fazer aquilo que o Senhor espera de nós e sermos classificados como servos bons. E aqui, então, há diversas aplicações que podem ser feitas. Ele, por exemplo, usa os recursos do seu Senhor em seu próprio benefício. Quanta gente hoje não está usando os dons de Deus, usando os cargos que tem, usando a autoridade que tem na igreja, usando o seu chamado para benefício próprio apenas, né, para se beneficiar disso, para angariar dinheiro, fama, e para ter as pessoas lhe servindo apenas por ele estar numa posição de autoridade. Enfim, aqui teria muitas aplicações, né? E aí eu vou fazer de acordo com o público e o propósito que eu tenho para a mensagem. Se o propósito foi eu estou pregando para lideranças, esse tem que ser o foco das minhas aplicações. Se eu estou pregando para a igreja de uma forma geral, essas serão as aplicações, né? Se eu estou pregando numa festa do ciclo de oração, por exemplo, e ali a maioria são irmãs que servem no ciclo de oração, as aplicações vão ser voltadas exatamente para o tipo de serviço que elas exercem e como se espera fidelidade nesse serviço, porque esse é o grande tom do texto que nós temos, né? Glória a Deus, porque a palavra do Senhor ela é muito rica. Ela tem uma ideia, um propósito aqui, mas ela deve ter várias aplicações diferentes. A diversidade de aplicações vai estar relacionada exatamente ao texto, os seus princípios, as ideias encontradas no texto, mas
dirigidas ao público que eu tenho, ao propósito que eu tenho para esta mensagem. Essa mensagem dificilmente, no meu ver, não daria para pregar, por exemplo, uma mensagem evangelística aqui, tá? O ideal é que a gente utilize, não é, o propósito para a mensagem o mais próximo possível do propósito do autor, né? Observar a intenção autoral, quer dizer, a intenção de Mateus aqui registrando as palavras de Jesus é despertar os próprios apóstolos ou aqueles que trabalham para o Senhor, para que eles fossem fiéis enquanto aguardam a volta do Senhor. Esse é o grande propósito. Então, se eu me mantiver dentro desse propósito, falando para lideranças, eu estou com muito mais conforto para fazer as aplicações do texto. Se eu for trabalhar com um público, os crentes em geral, também dá para fazer essa aplicação, porque na realidade todo servo do Senhor tem um chamado, tem algo que o Senhor espera dele e, portanto, dá para pregar isso aqui em diversas oportunidades diferentes, cultos com temáticas diferentes ou com públicos diferentes, né? Agora, nem todo texto não dá para pregar com todo tipo de propósito. Então dá para pregar esse texto num culto de missões, porque o foco é exatamente a cobrança em sermos fiéis, vigilantes, enquanto aguardamos ao Senhor, né? Dá para pregar, as aplicações vão ficar um pouco diferentes do propósito original, que falava mais de servir aos seus conservos, mas a ideia é você cumprir bem o seu papel. Então, aqueles que pregam o evangelho estarão cumprindo o seu papel, mas eu entendo que o propósito mais confortável aqui seria mesmo uma exortação à fidelidade e vigilância para aqueles que trabalham na obra do Senhor. Então, o servo mau, tendo já esse comportamento que o classifica como mal, ignorando a necessidade de estar preparado, tratando os seus conservos com fidelidade e usando os gêneros do seu Senhor para seu próprio benefício, ele agora é classificado como servo mau. O que agora, na conclusão, nas aplicações finais do sermão, eu já poderia trazer uma reflexão para o meu público, né? Eu sou um servo bom, um servo fiel, ou eu sou um servo mau? Como o Senhor classifica a minha pessoa, como Ele me classifica como servo. E essa classificação vai estar de acordo com o comportamento desse servo, né? Glória a Deus. Chegando aí mais gente, a irmã Maria de Fátima me assistiu na Gameleira. Muito bem, glória a Deus. Fui pastor lá em 2012. E Ana Rodrigues, Carla Virgínia, outros irmãos e irmãs chegando aí. Muito bem-vindos, queridos. Lembrar que a nossa live vai ficar gravada e, portanto, você pode assistir depois, tá? Então, veja, aqui há uma reflexão muito séria, né, a ser feita. Como o Senhor avaliaria o meu serviço, a minha fidelidade, a minha posição como servo. E há algo muito, muito pesado aqui no final, porque a infidelidade do servo fez com que ele fosse excluído. Ali, esse lugar onde haverá choro e ranger de dentes, é algo que normalmente em Mateus diz respeito a estar fora do reino de Deus. Isso pode falar de uma exclusão do reino. Por que isso? Porque a infidelidade do servo, na realidade, pode ser um sinal de apostasia. É interessante porque na minha dissertação do mestrado eu trabalhei sobre as parábolas de Jesus e eu vou encontrar gente que é calvinista, mas que na hora de avaliar a parábola faz uma análise praticamente de um arminiano, né? Então vou encontrar gente aqui dizendo que exatamente a falta de fidelidade do servo demonstra que a sua fé não era mais uma fé viva. Por sua fidelidade, alguém revela que tem uma fé viva. E a sua infidelidade, ou a infidelidade de alguém,
infidelidade voluntária, infidelidade escolhida, infidelidade que ele resolveu fazer. Não há aqui qualquer resquício de um determinismo, que o Senhor tenha determinado que o servo escolhesse ser mau. Não há nada disso, nem parecido aqui nessa parábola, né? Fica claro que ele terá uma recompensa, boa ou ruim, ou seja, um pagamento ou um castigo de acordo com a escolha que ele próprio fez de ser um servo fiel ou um servo mau. A falta de fidelidade pode denunciar a falta de fé, o que deixaria esse servo, então, numa situação de apostasia. Se não falta a declaração, se ainda há o hábito de fé, ou o ato de fé, ele ainda confessa, né, ser um servo, mas ele não tem mais o hábito de fé, ou seja, ele não se comporta mais como um servo, e é diante desse comportamento de infidelidade que ele é tratado como alguém indigno de pertencer ao reino de Deus, o que vai colocá-lo aqui numa situação terrível. Há uma complicaçãozinha aqui no verso 51, quanto ao significado, a interpretação do texto. Algumas versões, né, vão dizer que o seu Senhor irá parti-lo ao meio, irá cortá-lo ao meio. É o caso, por exemplo, nós vamos encontrar na NVT, diz cortará o servo ao meio, a NTLH diz mandará cortá-lo em pedaços. Isso é o significado explícito da palavra grega que está sendo usada lá. Outros já interpretam o que isso significa. Então, por exemplo, a NVI diz o punirá severamente. A NAA que eu li diz aplicará um castigo severo, né? Então, a ideia de cortá-lo ao meio aqui é tido como um hebraísmo, uma expressão própria. Talvez no nosso português, especialmente no nordestinês, seria alguma coisa parecida como vai tirar a pele dele, vai arrancar o couro dele, né? O seu Senhor vai dar-lhe um castigo tão grande que vai arrancar o couro dele. Seria a versão nordestina do texto aqui, mas essa é a ideia, de um castigo muito severo a ponto de parti-lo ao meio, né? Essa é a forma como o texto será interpretado. Veja que algumas versões vão falar de partir ao meio, cortar ao meio, e outras de trazer um castigo severo a ele, mas o que vai lhe mostrar, que o texto vai mostrar é que o Senhor vai pegar pesado, vai lhe torar, diz aí Tiago Rodrigues, vai partir para a ignorância mesmo e vai trazer um castigo muito severo. Na realidade, essa é uma advertência muito séria, né, que mostra como Jesus espera fidelidade daqueles a quem ele encarregou de alguma obra, e o fato de alguém se comportar infielmente trará consequências muito drásticas. Nós vamos encontrar também isso na parábola dos talentos, vamos encontrar também isso na parábola das 10 virgens. Então há aqui um sentido de ficar de fora que é muito pesado, não é apenas perder o galardão, alguma coisa que pareça tão mais simples, né? É uma advertência realmente muito séria, muito pesada. Então, esse tipo de advertência, né, eu tenho que levar para o público que está diante de mim, para quem eu estou pregando, trazendo num tom realmente muito sério o quanto a infidelidade será castigada, o quanto a fidelidade vai ser alvo de recompensa do Senhor, mas o servo infiel terá realmente um castigo pesado, que nos leva a exortar aos irmãos que se esforcem para viver de maneira fiel, para cumprir o seu chamado de maneira fiel, para que o Senhor nos encontre assim,
e nós possamos então ser encontrados como servos fiéis, né? Há um rabino que dizia aos seus discípulos: se arrependa um dia antes de morrer. E alguém dizia: bom, mas quando é que eu vou morrer? Disse, bom, então se arrependa hoje, porque pode ser que você morra amanhã, né? Então a ideia de agir para consertar o que for necessário é chamada aqui a uma ação imediata. É preciso estar preparado sempre, vigilante sempre, para não perder essa recompensa e ao mesmo tempo escapar do castigo severo que está destinado para os infiéis. O texto de Lucas ressalta ainda mais essa questão de obediência, porque no final ele vai ter um acréscimo dizendo: o servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. O que não soube, ele será punido com menos açoites, reforçando a ideia de que o servo que conhece o que o seu senhor requer dele precisa ser mais prudente ainda na sua fidelidade, em cumprir o seu chamado, para não ser encontrado em infidelidade pelo seu Senhor. Veja que é um texto muito rico, queridos. Há aqui como explorar, né, diversos aspectos, especialmente fazendo esse contraste entre os dois servos, né, ou o comportamento desse servo, como fiel ou como mau, e muito importante que na conclusão se traga um apelo, né? Um apelo, nesse caso aqui, não para aceitar Jesus, porque a mensagem é dirigida a quem já é servo, mas um apelo a consertar o que estiver sendo feito de errado, mudar o comportamento que não estiver de acordo com aquilo que se espera do servo, né? Isso é sempre importante no final da pregação. Eu quero deixar uma dica aqui, quem quiser pesquisar um pouco mais sobre pregação em parábolas, um livro excelente do Craig Blomberg, que é um autor extraordinário, um estudioso do Novo Testamento extraordinário, pregando as parábolas, edições Vida Nova, tá? O livro não é tão antigo, é de 2019, então é uma dica aí importante, pregando as parábolas do Craig Blomberg, de edições Vida Nova. Ele vai abordar aí diversas parábolas. Infelizmente, essa parábola parece que é uma das que ele não aborda, ou aborda assim num conjunto junto com outras. Ele aborda num conjunto com outras, mas tem muitas outras parábolas que ele trata muito bem, e isso é muito útil para nós nos prepararmos melhor, né? Falar em nos preparar melhor, quem aqui não é aluno do curso Pregação Eficaz em 4 Passos, você tem aí uma oportunidade de se preparar melhor para pregar fazendo o curso. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o curso, vá lá no link que está na minha bio aqui no Instagram, ou você também pode ir lá no meu canal do YouTube, Graça e Poder, Pastor Kleber Maia, Graça e Poder. Você vai encontrar também lá com facilidade nesses vídeos, essas lives que eu faço aqui, eu subo o vídeo para lá depois, e aí você pode assistir lá também, e lá você encontra também o link para conhecer mais o curso. Agora eu estou finalizando, querido, está já no finalzinho, já está praticamente pronta a mentoria Pregação Eficaz em 4 Passos. Porque o curso, você assiste às aulas e você aplica o que você encontra lá. Se você fizer bons sermões, ou se os sermões não tiverem nota 10, no curso não dá para eu olhar os sermões de todo mundo, lógico, porque a ideia do curso é um curso online, não é esse o propósito. Mas na mentoria já é diferente. Os alunos da mentoria terão acesso ao conteúdo do curso, porém, nós teremos 4 encontros online de 2 horas, onde a ideia não é eu trazer o conteúdo do curso. O conteúdo do curso você vai assistir por fora, mas sim nós aplicarmos isso.
fazermos os sermões e de um encontro para outro vai ter as tarefas, né, que o aluno vai fazer e vai publicar, e eu vou poder ver então e apontar onde poderia ser melhor, o que poderia ser feito de uma forma diferente ali. E então essa validação do que é feito, né, dá para a gente fazer na mentoria, tá? Então assim, eu já tenho uma primeira turma, já vou começar esse ano ainda, tá? Mas é a turma dos cobaias, né? Uma turma inicial, mas logo em seguida eu vou já abrir a segunda turma, onde essa primeira turma vai me ajudar a validar as ferramentas. Tem várias ferramentas, checklists, listagens, resumos e um conjunto de sermões prontos para que alguém possa, né, ter algumas ideias ali de sermões. Então, isso vai estar disponibilizado na mentoria. Como ainda não estão abertas as inscrições, que ainda não está tudo pronto, embora que eu já subi uma boa parte do conteúdo lá para a plataforma, mas quem tiver interesse de fazer a mentoria, me manda uma mensagem no direct aí e diz do seu interesse, que logo que a mentoria estiver com as inscrições abertas, eu te retorno. Posso já te mandar um PDF mostrando qual é a ideia da mentoria, o que é que vai ter lá para você conhecer melhor, e você pode então já se candidatar aí a participar desta mentoria, né? O curso online, ele tem um valor menor, a mentoria vai ter um valor um pouco maior, porque aí eu vou ter que, primeiro que a mentoria não vão ser muitos alunos, eu vou fazer com aí em torno de 10 alunos, para poder a gente ter uma participação. Mas a mentoria em grupo, queridos, ainda tem uma vantagem muito grande, tá? É que assim, se você tem 10 pregadores aprendendo comigo, né, junto, interagindo aí, então eles também vão ter as interações dele, vão ter as ideias dele. Então quem está no grupo se beneficia não só da minha experiência, já tenho aí, pela misericórdia de Deus, mais de 30 anos pregando a palavra, mas também das experiências dos outros que estarão lá. Os encontros serão gravados, então no período de um ano a pessoa pode voltar lá e assistir às aulas dos encontros. Se perder algum encontro, vai perder a interação, mas não o conteúdo, porque vai ficar gravado. Então a mentoria realmente tem essa vantagem. O valor é um pouco maior do que o valor do curso, mas também vai ser como o curso, possibilidade de dividir em 10 vezes aí no cartão, vai certamente ficar as prestações bem suavezinhas para todo mundo poder participar, quem quiser. A irmã Luísa Amaral, a irmã Maria Aparecida, dizendo já que quer. Muito bem, me manda uma mensagem lá no direct, tá? Porque os comentários não ficam salvos aqui na live e eu posso perder aí essa referência. Eu agradeço muito se você puder mandar uma mensagem lá no direct, só dizendo: olha, pastor, lembra de mim, eu quero quando tiver a mentoria pronta. Eu já posso te mandar até um PDF dizendo o que é que vai ter na mentoria, ainda sem data certa de começar, e ainda talvez não tenha o valor ainda exato lá, mas eu já vou te dizer o que é que tem na mentoria que você pode participar, tá? E o texto de hoje, queridos, então era esse aí, Mateus 24, 45, 51. E aí você achou interessante, achou que era muito fácil pregar essa parábola, ou achou que tinha umas complicaçõezinhas que você não tinha visto? Me diga aí se você achou legal o texto de hoje, se as parábolas você tem pregado com certa regularidade. Vale a pena estudar um pouco para ter segurança para pregar as parábolas. Aliás, nós, queridos pregadores, temos que estudar sempre, né? Sempre temos que estar aí estudando, nos preparando para fazer melhor aquilo que o Senhor nos confiou, que é pregar o Evangelho. Olha outro material que está aqui em estudo ainda, a arte de pregar. Muito bem, edições Vida Nova também. Muita coisa boa que a gente encontra de material. Quem é chamado para fazer a obra de Deus, especialmente a pregação
não pode deixar de estar sempre investindo em aprender, em estudar, em compartilhar, em fazer. E hoje, além dos livros, o livro é muito interessante, você lê, mas hoje você tem também essa possibilidade de ter os cursos, as mentorias, né, esse contato mais direto, que permite tirar dúvidas. Se eu tiver uma dúvida aqui para tirar com o Craig Blomberg, vai ficar um pouco difícil de eu mandar um e-mail para ele me responder e tal. Já, né, na interação, especialmente na mentoria, fica mais fácil de fazer isso. Muito bem, amados irmãos e irmãs, muito obrigado pela atenção de vocês. A live vai ficar salva tanto aqui no Facebook quanto aqui no Instagram. Eu vou subir depois lá para o YouTube também, tá? Se você já é meu aluno do curso Pregação Eficaz, tem mais aí um conteúdo. Se você não é meu aluno, quer conhecer o curso, vai lá, clica no link aí na minha bio, ou se você quer conhecer sobre a mentoria, manda uma mensagem aí no direct aqui no Instagram ou aqui no Messenger, né, no Facebook, e eu te mando já os primeiros detalhes sobre esta mentoria. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Amanhã, ao meio-dia, eu tenho um programa no rádio, aqui na Rádio 106 FM em Ceará-Mirim, tá? Mas por qualquer aplicativo de rádio na internet, você consegue selecionar rádios do Brasil, do Rio Grande do Norte, de Ceará-Mirim, e seleciona a rádio 106.5 FM. Porque o programa chama-se Encontro com as Escrituras e eu sempre analiso pelo menos 2 textos no programa a cada semana. Vale a pena você escutar lá o programa num aplicativo de rádio que você use aí na internet, tá? Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês, a todos os irmãos e todas as irmãs que participaram aqui desta live, os que vão assistir depois. Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus em sua graça cada dia nos capacite mais para fazermos a sua obra de pregação do Evangelho. Um grande abraço, queridos irmãos, queridas irmãs.